Olá pessoal, mais uma vez aqui continuando o nosso estudo sobre manutenção em colhedora de cana. O meu nome é Paulo Santos. Hoje, pessoal, a gente vai começar um estudo falando sobre inspeção em colhedora de cana. Essa é a nossa primeira aula, certo? Então, continuando aqui, a gente vai falar sobre a colhedora de cana A8800, né? É, conhecer é preciso, a gente precisa entender quais são as funções do sistema para poder realizar uma boa inspeção, certo? Para sempre garantir o bom funcionamento do sistema. Então, pessoal, por que isso? Né? Aqui, ó, né? O, nessa aula a gente vai estar falando sobre o sistema do cortador de pontas, né? Então, aqui, deixa eu pegar a caneta aqui. Aqui, pessoal, ó, a gente tem o cortador de pontas, né? Então, eu sempre gosto dessas imagens aqui, por quê? Porque é onde que tudo está acontecendo, né, pessoal? Aqui, ó, né, a gente vê a colhedora trabalhando, né? Então, aqui tem parafuso que está afrouxando, tem equipamento com parafuso de fixação faltando. Então, né, tem desgaste, tem folga, tem mangueira em atrito, né, tem princípio de vazamento. Então, tudo está acontecendo aqui, tá? No momento que esse equipamento está trabalhando, certo? Então, né, o inspetor, falando um pouquinho da função do inspetor. O inspetor vai a campo, né, e verifica, né, a condição que esse equipamento está, né, e conforme a condição que ele vai identificando, né, do equipamento, né, todos os pontos de oportunidade de manutenção, ele vai levantar todas as inconsistências, né, e organizar ela na linha de tempo, certo? O que é organizar ela na linha do tempo, pessoal? É realizar a programação, né, de manutenção de acordo com as prioridades, certo? Então, ele precisa ter essa noção, certo? Então, voltando aqui um pouquinho falando sobre o despontador, né, o cortador de pontas, né? Qual que é a função? Né? Primeira coisa que a gente precisa entender, né, qual que é a função desse sistema, né? Então, a função desse sistema é cortar a ponteira da cana, certo? Então, né, a partir do momento que a gente já sabe que a função do cortador de ponta é cortar a ponteira da cana, né, a gente precisa realizar a inspeção desse equipamento, né, principalmente desse sistema, para garantir que a função do cortador de pontas, né, seja realizada conforme, né, ela foi projetada, certo? Que é garantir o quê? Que ela continua cortando a ponteira da cana, certo? Então, pessoal, além do despontador, né, tem um outro formato também do cortador de ponta, que é o triturador, né? Aqui da imagem à esquerda. Qual que é a diferença do triturador para o despontador? A diferença é que o triturador aqui ele vai cortar, né, essa ponteira da cana em tamanho menores, certo? Em vários tamanhos, né, em torno aí de 10 centímetros cada tamanho, né? Já o despontador ele corta, né, um tamanho único aí, né? Geralmente ali acima do colmo da cana, né? A parte mais, vamos falar assim, a parte mais macia, né, da ponteira da cana, tá? Um único corte. E já o triturador ele faz esse corta essa ponteira em pedaços menores, tá?
Mas voltando aqui, pessoal, né? Então, por isso que é importante, né, o inspetor ele conhecer qual que é a função de cada sistema, tá? Porque muitas das vezes, né, eu falo o inspetor, pessoal, né, mas o próprio mecânico, né, se você é o mecânico aí que acompanha a frente de serviço, né, que acompanha os equipamentos na frente de serviço, é importante você também, né, ter essa noção, ter esse conhecimento. Para quê? Para facilitar. Você vai ver que isso vai facilitar muito, né, a sua rotina, o seu dia a dia, né? Você vai ficar mais fácil até para você realizar a própria manutenção e garantir, né, a disponibilidade desse equipamento, certo? Então, né, a função aqui, como a gente já conhece agora, é cortar a ponteira da cana, tá? E lembrando, pessoal, aqui no campo, né, é onde que tudo acontece. Tudo está acontecendo aqui, tá? Então, a gente vai, né, pegar cada parte dos componentes que compõem o sistema do cortador de ponta, né, e verificar aqui a importância de estar realizando a inspeção desse sistema, certo? Falando sobre o disco central, né, pessoal, né, eu trouxe essa imagem aqui. O que, aqui, pessoal, o que a gente deve inspecionar, né? É uma pergunta importante que a gente precisa, né? Eu sempre costumo falar que não, né, já não, tem um ditado aí que não são a resposta que move, né, o mundo, mas sim as perguntas, né? Então, o que inspecionar aqui, certo? O primeiro ponto aqui, pessoal, é inspecionar aqui os parafusos, né? Os parafusos de fixação da faquinha ou lâmina, né, do disco central, se eles estão apertados, né, e com a especificação correta, tá? De aplicação conforme o fabricante, certo? Se o parafuso aqui, por exemplo, é o parafuso 10.8, 10.9, né, 8.8, certo? É um parafuso grau 5 ou grau 8. Então a gente precisa, né, identificar e saber isso, certo? Eles estão apertados corretamente, são torqueados, tem torque, preciso torquear corretamente. Então tem que levantar todas essas informações, certo? Para quê? Para garantir que a faquinha, né, que essa lâmina esteja fixada corretamente. Até porque, pessoal, se uma lâmina dessa, uma faquinha dessa vir desprender do disco, né, ela geralmente vai ser direcionada aí, né, em direção à gabine de um trator ou de um caminhão, tá? E pode ocasionar um acidente, tá? Aqui, ó, nesse caso, a gente até percebe, né, que essa faquinha está faltando uma porca de fixação, certo? Então, é um ponto de atenção importante aqui, tá? Então, por isso que eu falo, eu só vou lá e vejo que tá, beleza, tá com o parafuso está apertado, mas é o parafuso correto? Está torqueado corretamente? Então eu preciso, né, levantar essa questão, tá? Para garantir que a faquinha não venha desprender e ocasionar nenhum tipo de acidente, certo? Ou parada, né, do equipamento, porque se uma faquinha dessa aqui desprende, né, ou perde, ela já vai fazer o que, pessoal? Ela vai começar a afetar na função, tá, do cortador de pontas, que é o que? Que é cortar a própria ponteira da cana, certo? Então, por isso que é importante a gente dar atenção nesse ponto. Outra questão aqui, pessoal, o que a gente verifica aqui, né? Por exemplo, eu cheguei lá e estou fazendo a inspeção, identifiquei que está faltando parafuso, ou o parafuso está frouxo. O que eu devo fazer? Né? O que a gente deve orientar? Né? Se você, no caso, é o inspetor, você vai orientar o mecânico da frente, né, para realizar o aperto do parafuso, porque o parafuso está frouxo, né? Se está usando o parafuso
que não está com a especificação correta, você vai realizar uma programação e solicitar o parafuso correto para que o pessoal possa utilizar o parafuso correto, tá? Então, por isso que eu falo, o inspetor ele tem um papel fundamental, né, no acompanhamento desses equipamentos, tá? E precisa, né, saber qual que é o parafuso correto, a especificação do parafuso correta, né, o torque correto dos parafusos, até para poder orientar o mecânico da frente que acompanha esse equipamento, tá? E se você também é um mecânico da frente, né, é importante a gente conhecer e buscar essas informações, certo? Outro ponto, pessoal, que a gente olha também, né? A gente verifica se as faquinhas, né, ou as lâminas estão com a seção de corte, né, em condições de uso. O que é seção de corte, pessoal? É essa parte serrilhada aqui, né, essas cunhas, né, essas cunhas de corte aqui, é o que realiza, né, o corte da ponteira da cana. Tá? Então a gente verifica se essa seção de corte está em condição de uso. Caso a gente identifique que não está em condição de uso, a gente vai solicitar, né, que seja feita a troca dessa lâmina ou faquinha, certo? Então, pessoal, é importante, tá? Eu costumo falar, né, que aqui o inspetor, né, ele tem um papel fundamental para garantir, né, vamos falar assim, o bom funcionamento do sistema do cortador de pó, tá? Aí, né, é o que a gente falou lá no começo, tá? A gente, né, chama o operador, né, você que é inspetor que trabalha nessa área, né, quando estiver realizando a inspeção, né, chama o operador para acompanhar, vai passando esses pontos para ele, né, notificando para ele qual que é a importância de manter a faquinha bem fixada, manter o corte da lâmina aqui em boas condições, tá? É importante passar isso para o operador, porque quando ele identificar que tem alguma anomalia, ele que vai ajudar a gente. Ele geralmente, né, dependendo da empresa que você trabalha aí, já tem um sistema de abertura de notas é, preventiva, né? Então é importante a gente passar para ele, né, essa noção e ele vai poder ajudar a gente, né, pessoal? É por isso que eu sempre falo, né, o operador é uma ferramenta importante, né, que pode nos ajudar aí, tá? É uma pessoa que conhece todo o funcionamento de um equipamento, ele fica muito tempo nesse equipamento, então qualquer anomalia, ruído diferente que tiver nesse equipamento, o operador vai perceber. Tá? Por isso que eu falo, né, e reforço mais uma vez a importância da gente sempre manter um bom contato ali com o operador, questionar, perguntar para ele se está funcionando corretamente, se não tem nenhuma anomalia, se ele não percebeu alguma anomalia no funcionamento, se o cortador de pontas está cortando, né, está funcionando corretamente, tá, pessoal? É importante isso, ok? Outro ponto aqui, pessoal, né, é o disco central, né? A gente sempre inspecionar o disco central para verificar se ele está com todos os parafusos de fixação, né, e apertado, tá? Às vezes a gente vai a campo, né, identifica alguns componentes faltando um parafuso, dois ou até três parafusos de fixação, né? Por exemplo, um disco desse aqui é 6 parafusos de fixação, ou se é 8, né? Então, a gente precisa garantir que todos os parafusos estejam, né, instalados e apertados corretamente, tá? Para garantir que não venha desprender um disco desse e ocasionar a parada, né, do sistema do cortador de pontas e com isso afetar a função, né, do cortador de pontas, que é a parada do cortador de pontas, certo? Então, pessoal, né,
é importante a gente fazer, né, observar esses detalhes, tá? E você, que é o inspetor, né, que faz a inspeção desse sistema aqui, né, desse equipamento, né, mais uma vez aqui eu reforço, né, quando sempre que tiver oportunidade, né, pede para o operador acompanhar você, né, vai passando para ele todos esses pontos, explicando a importância, né, de manter o disco bem fixado, com todos os parafusos, as faquinhas também fixadas com todos os parafusos de fixação, o parafuso correto, a seção de corte aqui, né, para quê? Para garantir que o sistema do cortador de pontas esteja funcionando corretamente. Beleza, pessoal? Então, pessoal, para não ficar um vídeo muito grande, pessoal, né? Eu acredito melhor a gente ir por pontos, tá? Para até facilitar o nosso estudo aqui. Então, hoje seria isso, tá? Essa parte do disco central aqui. Então, para finalizar aqui a parte do disco central, outra coisa que a gente precisa verificar é se o cubo, né, o cubo onde vai fixado o disco, se ele está sem folga, né? Então, se por um acaso você identificar que o cubo está com folga, né, você deve programar, né, abrir uma ordem de serviço, certo? E colocar o recurso necessário, né, o material utilizado, que será utilizado, a mão de obra e o tempo para poder realizar essa manutenção, certo? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui, tá, pessoal? Até para a gente não estender muito, tá? Mas aqui volto a reforçar a importância da inspeção, né, nos equipamentos aí, principalmente no sistema do cortador de pontos aqui, que já aconteceu, né, pessoal? Já, já vi, né, alguns relatos de faquinhas que desprenderam e foram em direção à gabine do trator e ocasionou até quebra dos vidros, né? Mas assim, por sorte não pegou no operador, tá? Por isso que eu reforço mais uma vez aqui a importância da gente garantir a, a boa fixação, né? A fixação boa, na verdade não é nem boa, a fixação correta aqui das lâminas e a condição correta da seção de corte, tá bom? Então era isso, pessoal. Mais uma vez aqui agradeço, né, pelo, pelo tempo, né, que você está aí para poder acompanhar essa sessão de vídeo aqui, certo? Então, na próxima a gente volta falando sobre, né, o coletor do cortador de ponta, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula aí.